A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Você está armado? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então pega a sua Bíblia e abre em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 4 a 18. Eu vou procurar ser o mais objetivo possível. Nós temos outras atividades durante o culto, muito importantes também. Mas nós estamos no primeiro dia da semana. Essa é a verdade. E em geral, quando a gente recebe a palavra durante a semana, é como se a gente recebesse uma vitamina para a gente enfrentar todo o restante da semana. Nós não sabemos o que nos espera, você sabe? Mas eu sei quem vai comigo, amém? Esse é o ponto fundamental. O Senhor, Ele anda conosco, Ele está conosco, e a sua presença é o que nos sustenta. 2 Coríntios 3, versículos 4 a 18, diz o seguinte: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? De Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da lei, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, preste bastante atenção na leitura, porque parte da sua bênção está nisso, tá? Seguindo então, versículo 7, um pedacinho de novo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu da glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que essa glória, essa presença estava se diminuindo, como não será a maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia, se diminuía, se perdia, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas os sentidos deles se botaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém. Pai bondoso, mais uma vez falamos contigo e a nossa dependência está no Senhor. Pai amado, às vezes, ó Deus, a forma de colocação de tempo para tempo muda um pouco. Ó Deus amado, nos dá dificuldade de compreender aquilo, ó Deus, que foi registrado. Pai amado, que o teu Espírito, ó Deus, que é canal perfeito de liberação de bênção e de conhecimento, tem acesso a cada coração, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor deseja nos falar nessa manhã.
Dependentes de ti oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Preste bastante atenção. Quero te fazer uma pergunta. Você lembra a última experiência que você teve com Deus? Você lembra a última experiência que você teve com Deus? Quero que você foque nisso. Deus, Ele deu os 10 mandamentos 2 vezes através de Moisés. A primeira vez entregou os mandamentos a Moisés, e antes mesmo dele descer o monte, o povo já havia se corrompido e fizeram um bezerro de ouro para adorar. A segunda vez, Deus mandou que Moisés lavrasse as tábuas da lei, ali as tábuas de pedra, como as primeiras. A primeira, Deus escreveu com o seu dedo. A segunda, Moisés teve que indagar, lavrar. E durante 40 dias e 40 noites, Moisés ele recebeu detalhamento da descrição da vontade de Deus para o seu povo. Tá bom. Quando Moisés desceu do monte, o texto lá de Êxodo 34, 29 fala: a pele do seu rosto brilhava por causa da glória de Deus ter contagiado a vida dele. Você sabe o que é glória? Traduz glória para mim. Ah, é minha vizinha. Não, tudo bem. Não é dessa que eu vou falar, não. O que é glória? Glória é presença. Então a presença de Deus contagiou a vida de Moisés, a ponto da própria face dele parecer um farol. É isso que o texto está dizendo. Presta atenção. Moisés ele não sabia o que havia acontecido com ele, porque ele não subiu um monte como um espelho. Ele desceu, e o povo, quando olha para ele, temeu ficar perto e até olhar para Moisés. O que Moisés fez? Pegou um véu e colocou no rosto para diminuir a intensidade desse brilho em relação ao olhar do povo de Israel. Porque enquanto o povo brilhava, enquanto o povo olhava o brilho do rosto dele, o povo temia e achava que ele tinha alcançado um poderio ou uma posição que eles não eram dignos de estar na sua presença. Moisés, para falar com o povo, colocava o véu. Para falar com Deus, o que ele fazia? Alguém sabe? Ele tirava o véu. Ele tirava o véu. Inicialmente, Moisés ele colocou o véu, preste muita atenção nisso. Inicialmente, Moisés ele colocou o véu para que o povo não se atemorizasse diante do reflexo da glória de Deus sobre o seu rosto. Contudo, passado um tempo, Moisés mantinha o véu, provavelmente por vergonha, para que o povo não percebesse que o brilho que havia sobre o rosto dele estava diminuindo e ia desaparecer. Na época de Moisés, só ele tinha acesso à presença de Deus e veria refletida a glória do Senhor, a presença do Senhor. Também visível aos seus olhos e visível aos olhos do povo, porque refletia sobre a vida de Moisés. O acesso a Deus era altamente restrito. Quem ousasse estar diante da presença de Deus morreria por causa da santidade de Deus. Tanto que a presença de Deus se manifestou diante de Moisés inicialmente na sarça, mas a presença direta e a face do Senhor Moisés não pôde ver. Ele até pediu, e Deus falou assim: a minha face você não pode ver, porque qualquer homem que a ver vai morrer. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou te colocar ali na fresta da pedra, na pedreira, eu vou colocar minha mão sobre você e vou passar. E eu vou tirar minha mão e você vai poder me ver pelas costas. Seguinte, contudo, essa manifestação simplesmente de brilho e sobre a vida de Moisés não era a verdadeira e plena vontade do coração de Deus. A vontade de Deus era que a sua santidade fosse encontrada em cada pessoa. Olha para essa pessoa do seu lado. Você acha que tem a possibilidade da santidade de Deus se manifestar sobre essa vida?
Não era assim. A lei ela foi dada a Moisés, mas a lei não tinha a capacidade de transformar o coração humano. Ouça isso. A lei foi dada, mas a lei não tinha capacidade de transformar o coração das pessoas. A lei ela só tinha a capacidade de mostrar que o ser humano realmente é pecador, é transgressor. Ouça isso. A lei ela conscientizava o ser humano da sua condição, mas tal consciência, a sua própria condição, ia perdendo o brilho no entendimento das pessoas e elas acabavam se desviando para o mal novamente. Foi por causa de querer o ser humano mais junto de si, desfrutando da sua glória, da sua presença, que Deus envia a solução que transformaria o coração do ser humano. Qual o nome dessa solução? Alguém sabe dizer? O próprio Filho, Jesus Cristo. A separação que havia, a proibição de se achegar livremente à presença de Deus, ela foi rompida. Marcos 15:38 nos mostra isso. O perfeito e suficiente preço pelos meus pecados, pelos seus pecados, aquilo que nos separava da presença e da glória de Deus, foi pago por Jesus, que entrou no meu e entrou no seu lugar. A separação foi quebrada. Repita isso. Mais uma vez. Mais uma vez. Hoje a comunhão é oferecida a todos. Agora olha para essa pessoa que está aí do seu lado de novo e perceba: será que a glória de Deus pode se manifestar sobre ela e sobre você? Glória a Deus. A experiência de ter o brilho da presença de Deus refletida no rosto, na face de Moisés, passava assim como a consciência do pecado e dependência de Deus passava no coração das pessoas, porque a lei era ela suficiente, insuficiente. Contudo, assim como o sacrifício e vitória de Jesus são permanentes, o brilho da presença de Deus na face de Cristo também pode ser permanente na nossa vida. Moisés, ele só se apresentava diante de Deus em ocasiões muito específicas. Hoje, nós temos livre acesso à presença de Deus por meio de Jesus Cristo, que nos outorgou o Espírito Santo. E a gente não pode esquecer isso. Sua Bíblia está aí ainda, amém? 2 Coríntios 3, 17 e 18. Dá um tempinho para você abrir. 2 Coríntios 3, versículos 17 e 18. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Em outras palavras, que às vezes a colocação desse versículo ela é difícil de se entender. Em outras palavras, para facilitar você, presta muita atenção para você entender. Vou traduzir: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória ela vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Isso significa que eu e você podemos ter a presença de Deus renovada sobre a nossa vida cada vez que o buscamos. Eu pergunto: quando você pode buscar o Senhor? Todo momento. E você busca o Senhor todo momento? Interessante, né? De ontem para hoje, eu passei um pouco de mal e desidratei absurdamente. E ontem, só ontem, na parte da tarde, eu devo ter bebido mais ou menos uns 2 litros
de água direto. E eu sabia que eu precisava tratar. Mas às vezes, quando a gente entristece, amargura, decepciona, a gente faz o contrário, a gente não vai para a presença do Senhor. A gente diminui a oração, diminui a busca, diminui a leitura da palavra de Deus e fica com cara de cachorro que caiu da mudança. A gente faz o contrário. Quando a gente sofre um baque, a gente fala, vou parar de ir na igreja. Mas peraí, quando você está passando mal, você toma remédio, por que eu vou parar de ir na igreja? Por que eu vou parar de orar? Por que eu vou parar de buscar o Senhor? Não quero encontrar ninguém. Porque essas atitudes, elas são aguçadas pelo inimigo da nossa alma, que tenta fazer com que a evidência da nossa carnalidade fique maior em relação à necessidade que o nosso espírito tem de estar na presença de Deus. E essa pessoa que o seu lado fala com ela, busca de remédio. O Senhor é o teu remédio. Finalizo. Deus se manifestará a você na mesma proporção que você o buscar. Vou repetir. Deus se manifestará a você na mesma proporção que você o buscar. E aí eu pergunto, você deseja que a glória do Senhor sobre a sua vida seja permanente? Vamos ficar de pé, vamos orar. Bondoso Deus eterno, Pai, nós estamos num mundo atribulado, um mundo sem referenciais, um mundo, ó Deus, onde a vontade humana ela é prevalecente em várias situações e em várias áreas. E a verdade, ó Deus, é provada ao longo dos anos que nós não sabemos escolher o melhor para nós, sem que, ó Deus, a Tua presença esteja sobre a nossa vida. Às vezes somos enganados por aquilo que vemos, enganados por aquilo que ouvimos, enganados, ó Deus, pelas janelas da alma, ou através das janelas da alma, melhor dizendo. E nós precisamos, ó Deus, de algo além daquilo que o nosso conhecimento pessoal e humano pode, ó Deus, traduzir. Nós precisamos da revelação que vem da Tua palavra, da Tua presença. Assim, ó Deus, traz sobre nós, ó Deus, discernimento, traz sobre nós, ó Deus, vontade de buscar a Tua face, mesmo que haja a possibilidade de ouvir do Senhor na nossa direção um não, mas que livra-nos dos laços e abre a nossa compreensão, ó Deus, para a verdade que muitas vezes não é enxergada com o nosso olhar, ó Deus, meramente humano. Pai amado, existem vidas que dependem das nossas escolhas. Existem vidas, ó Deus, que investem sobre a nossa própria vida. Existem situações, ó Deus, as quais nós influenciaremos através, ó Deus, daquilo que escolhemos trazer para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, no mundo, ó Deus, tão materialista, nos faz, ó Deus, prestar atenção que o Senhor amou pessoas, vidas, e o nosso alvo é fazer com que a nossa própria existência venha cumprir o mesmo propósito do teu coração, atingindo vidas, para que sejam também, ó Deus, participantes dessa experiência de estar, ó Deus, diante da tua glória, diante do teu poder e receber o reflexo dela em cada área da sua existência. Pai amado, nós, ó Deus, estamos aqui celebrando esse mês, ó Deus amado, voltado às crianças. Celebrando, ó Deus, de maneira especial, como nessa parte da manhã, ó Deus, comemoração do dia do professor, e temos vários professores e professores. A verdade, ó Deus, é que as crianças precisam do conhecimento da Tua palavra. As crianças precisam experimentar a Tua presença, precisam experimentar a manifestação da Tua glória, para que, ó Deus, o brilho dela seja refletido não apenas no rosto, mas venha transformar o caráter. Pai amado, nós estamos diante de professores que se dedicam a Deus para trazer algo que vem do teu coração a cada grupo, ó Deus, que se reúne. Responsabilidade imensa. Se não for a tua presença sobre estes teus servos e servas, o que será ensinado? Se não for a tua palavra, o que será ensinado?
Se não for, Deus, pela tua palavra, como teremos em nós a transformação que precisamos para a nossa vida? Assim, ó Deus, apercebe-nos dessa responsabilidade. E tanto, ó Deus, aqueles que são alunos e alunas, ó Deus amado, valorizando, ó Pai, aqueles que ensinam e por isso merecem dobrada porção. Pai amado, também, ó Deus, os professores, valorizando os seus alunos e alunas, porque verdadeiramente a tua palavra é tesouro precioso que precisa ser dado com responsabilidade. Aceita, ó Deus, a nossa entrega, porque nós crianças, alunos, alunas, professores e professoras, nós todos precisamos dar